noite, você que está vendo o nosso vídeo agora, acessando agora na noite. E se você estiver acessando esse vídeo pela manhã ou à tarde, muito bom estar aqui com você também. Eu sou o Júnior e nós estamos aqui no nosso canal para a gente dar continuidade no nosso estudo da palavra mediante aos milagres de Jesus, conforme está descrito na palavra do Senhor. Nós encontramos 35 milagres descritos na Bíblia, e volto a reforçar que não é somente os 35. É que em João capítulo 21 diz que se fosse mencionar todos os milagres de Jesus, todos os feitos de Jesus, em qualquer livro, não caberia em qualquer livro do mundo inteiro, de tão grande foi os bem-aventuranças de Jesus, dos milagres de Jesus. Mas o que nós estamos enfatizando aqui são os 35 milagres que Jesus fez no decorrer dos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, a gente vai dar continuidade hoje no terceiro milagre de Jesus, que para mim, eu acho que foi incrível esse milagre que aconteceu na cura, Vamos abrir aqui em João, capítulo de número 5, a cura junto a um tanque de Betesda. A gente vai estudar um pouco sobre a cura de um homem junto a um tanque de Betesda. E a gente vai entender um pouquinho, é um capítulo um pouco grande, mas a gente vai dar uma resumida aqui e nós vamos falar juntos. E você do nosso grupo fechado do WhatsApp tem aquele momento de bater um papo bem gostoso, bem bacana, de descontrair. E você que não faz parte do grupo, não tem problema. Você pode comentar no nosso vídeo aquilo que você entende do livro. Reforço que aqui não é nenhum estudo teológico profundo, avançado, não. A gente está estudando junto, à luz da Bíblia e a revelação, aquilo que Deus nos dá. Amém? Então, quero deixar aqui registrado no livro de João, capítulo de número 5, o terceiro milagre de Jesus, e você vai conferir agora. Amém? Vamos lá. Aqui diz, eu vou ler aqui na minha Bíblia, e qualquer versão que você esteja vendo, você pode até mesmo comentar aí embaixo nas descrições, que é interessante a gente poder ver qual é a versão que você está lendo. Amém? Então vamos lá. A cura junto a um tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda. Ele tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois das águas agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Enfatiza bem e pega uma caneta e marca ele. Um dos que estavam ali naquele momento era paralítico, fazia 38 anos. Quando Jesus viu ele deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" E disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando as águas é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." E então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por esta razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou para pegar a maca para andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que tinha curado. Glória a Deus. Amados, toda e qualquer
todo e qualquer estudo que nós vamos fazer, nós temos que pesquisar e fazer buscas, e fazer menções, buscar revelação de Deus, mas também devemos buscar os significados, desde o original, que é o aramaico, até as traduções das linguagens do dia de hoje. Então isso é muito importante. Se você talvez está usando uma Bíblia da nova tradução do dia de hoje, nova tradução de jovens, ou do homem ou da mulher, sempre altera um pouco as traduções. Então é muito importante que a gente vá até a fonte, até a luz, a frase original, para a gente ver o original da palavra. E é muito importante, talvez, se você tiver um dicionário bíblico na sua casa, um dicionário que comente, faça comentários bíblicos. Se você tiver uma Bíblia de estudo, muito, muito, muito importante para com que você possa entender o que significa tal frase, a época, o povo, amém? Então, todo e qualquer estudo, nós devemos ir à fonte da palavra, amém? E no mais original possível, para que a gente não fique com um entendimento só, mas que nós possamos ter várias introduções, vários textos bíblicos para a gente peneirar bem e ver qual é a revelação que Deus lhe dá, amém? E eu tenho aqui em mãos um comentário bíblico popular do Novo Testamento que é muito importante, tá? Então assim, não só aquilo que Deus me revela, que nós temos que buscar e orar, mas também todo mundo que faz um estudo deve buscar uma fonte. Talvez você, quando era da escola, ou estuda, ou faz faculdade, você não vai só com o seu entendimento. Talvez você vai num livro, numa biblioteca, numa internet, para você buscar informações para passar conteúdos. Amém? Então acho que é muito importante também você buscar informações, ver a fonte, ver um comentário, amém? Para você não ficar preso e não ter explicações. E nesse meu comentário aqui, ele mostra a narrativa, desta vez agora, num cenário na qual Jesus ele está próximo a um tanque, e esse tanque de Betesda, ele era muito famoso naquela época, porque diz a história da Bíblia que há um tempo o anjo de Deus descia e tocava nas águas, e quando aquela água era tocada pelo anjo, ela tinha um movimento das águas, e naquele movimento, a pessoa que entrasse nas águas, ela seria curada e sarada de todo e qualquer tipo de doença que ela tinha, seja ela física, emocional, seja qualquer doença que ela tinha, essa pessoa ela era curada. Então, não somente eles acreditavam muito nisso. Aquele povo, eles ficavam ali, todos que tinham uma doença, eles estavam ali naquele tanque, cegos, mancos, a Bíblia diz paralíticos, eles esperavam o movimento nas águas, desde que quando o anjo viesse e tocasse nessas águas. E a Bíblia relata que ali havia um paralítico que fazia 38 anos que estava naquelas condições. E isso que me chamou a atenção é que o paralítico, ele já havia passando essas necessidades há 38 anos. Ou seja, ele era muito mais velho que Jesus, até mesmo Jesus ter nascido ou operando os seus milagres. Lembrando que nós estamos no terceiro milagre, né? Então, o primeiro foi numa festa de casamento, quando Jesus transformou a água em vinho. Depois ele curou o filho do oficial, que estava morrendo, né, na descida ali da cidade. E agora ele está naquele momento com seus discípulos, né? Eles estavam com seus discípulos ali subindo para Jerusalém na festa dos judeus. E você vai entender que esse homem também era judeu. E ele estava há 38 anos passando por essa necessidade. Ele não andava, ele era paralítico, a Bíblia fala. Quando viu deitado, Jesus viu ele deitado, ele fez uma pergunta que, vamos ser sinceros, qual que é a dificuldade, né? Jesus olha para ele e fala assim, você quer ser curado? Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta, se Jesus sabe da sua necessidade, por que você acha que ele pergunta pro paralítico?
Para um paralítico, qual seria, obviamente, ali, o que será que o paralítico queria? Será que ele queria um carro do ano? Será que ele queria uma mansão? O que será que ele queria? Obviamente ele queria voltar a andar. Ele queria voltar a viver uma vida normal. Mas há 38 anos ele estava preso, ele era paralítico. E olha que forte. Disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, ele se rastejava. Enquanto ele tentava fazer alguma coisa, antes de mim chega alguém e pula e entra nas águas. Então, irmãos, pensa na luta desse cara, paralítico, se rastejando no chão, tentando entrar, era pisoteado, ninguém respeitava, pisava na cabeça, na mão. Ele não tinha condições de chegar até o tanque quando o anjo descia e fazia o movimento. Mas Jesus, enchendo-se de compaixão, Jesus ele viu este homem. Ele viu este homem ali rastejando, ele viu a necessidade deste homem e ele faz uma única pergunta: o que você quer? Você quer ser curado? Obviamente, ele primeiro relata a dificuldade dele. Segundo, Jesus, no meu ponto de vista, Jesus ele fica observando a atitude daquele homem. Então, no versículo 8 diz: então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Sabe, irmãos, esse versículo aqui é muito importante porque o paralítico ele mostra que ninguém ajuda ele. Mas Jesus ele não quis nem saber, ele não pegou o homem pelo braço, porque Jesus estava do lado dele ali. Ele poderia tentar chegar, aproximar ele ali, e na descida dos anjos, talvez, quando fosse movimentar as águas, ele podia até mesmo ajudá-lo, ou deixar ele na beira do gol ali, para ele poder, dar um jeito de entrar nas águas. Jesus automaticamente, meus irmãos, ele já deu uma ordem para ele. Então, disse Jesus: levante-se. Esta é uma ordem que Jesus dá para o paralítico: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Mas tem uns detalhes preciosos aqui que nós vamos desfrutar agora. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Olha, isso aconteceu num sábado, hein? E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado ali por Jesus: hoje é sábado, não é lhe permitido carregar a maca. Vou te fazer uma pergunta. Você sabe por que os judeus fizeram essa pergunta para o paralítico, para o ex-paralítico? Eles não tiveram a audácia de chegar e falar assim: oh, parabéns, agora você está sarado aí, curado, já está andando, né? Que legal. Não, eles já chegaram já questionando, perguntando assim: viu, hoje é sábado, quem disse que você pode carregar a sua maca? Quem disse que você pode sair aí andando, carregando sua maca? Não é permitido isso. Porque eles tinham uma lei, os judeus eles tinham uma lei que eles não era permitido, e eles eram bruscamente fortes, eles batiam na tecla, eles sustentavam aquilo, não podia fazer nenhum tipo de trabalho, não podia ter nada de trabalho naquela época, no sábado. Eles eram rígidos, e eles foram exortar o paralítico: quem disse que você podia sair andando com a tua maca em mãos? O problema deles não era a maca, o problema deles era a insubmissão naquele momento. Porque o homem era judeu e ele tinha que respeitar aquela lei. Mas ele entendeu ali que Jesus estava na frente dele, mas ele não sabia que era o mestre. Ele simplesmente entendeu que a necessidade dele. Ele abriu o teu coração. Ele disse: olha, eu não consigo chegar. Ou seja, as minhas forças, com as minhas próprias forças, eu não vou conseguir. Se alguém não me ajudar... E olha, eu vou te falar uma coisa. Possivelmente esse homem aqui tinha amigos ali, naquele tanque ali por perto. Ele tinha parentes, amigos, ninguém ajudou ele. 38 anos paralítico, tentando ali uma chance de ser curado. Ninguém o ajudou. Então nós vemos nesse ponto aqui também a falta da unidade. Ninguém ajudou aquele homem. Ele precisava de ajuda. E Jesus, se levantando de compaixão, simplesmente dá uma ordem. Repare que Jesus sempre ordena que uma pessoa... a gente vai estudar em outros milagres de Jesus, em muitas curas, mas a gente vai ver aqui, assim como ele ordenou para o filho do oficial: vá para a tua casa, ele vive, a mesma coisa ele deu uma ordem, só que ali agora de frente para aquele homem.
levanta-se, pega a tua maca e vá, sai andando. Imediatamente a Bíblia fala que ele sai andando com as tuas macas em mãos. Ou seja, aquilo que o prendia, aquilo que o mantia preso por 38 anos, ele carregou em mãos, ele ergueu para todo mundo ver e saiu andando com aquilo, com a tua vitória em mãos. Escreva isso, aquilo que o prendia há 38 anos, agora Jesus dá uma ordem, vá, levante-se, pega a tua maca e sai andando. Ou seja, tudo aquilo que te prendia, tudo aquilo que te fazia preso, pegue agora, levante o mais alto e ande, leve ela, vá embora. E ele levantou, ele seguiu a ordenança de Jesus, mas isso cutucou os religiosos na época. Isso cutucou a religião. Sabe, aqueles homens, eles se preocuparam com a lei e não com a graça. Eles estavam cegos diante da lei e eles não entenderam que Jesus, o Messias, estava ali. O Mestre estava ali. A religião, meus irmãos, não permite que eu e você tenhamos a visão além do alcance. Escreva isso. A religião não permite que eu e você tenhamos a visão além do alcance. Então aquele homem ouviu uma ordenança daquele homem, sem saber ainda que era o Messias. Mais para frente a gente vai entender uma coisa e você vai concordar comigo. Olha que forte. No versículo 11 diz assim, mas ele, no versículo 10, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pega sua maca e ande. Então no versículo 12, então perguntaram, quem é este homem que lhe mandou pegar essa maca e andar? Aqui já havia a perseguição do homem que mandou. Jesus já começou a correr certa perseguição. Mas Jesus sabia, meus irmãos, ele quebrou todo o paradigma da religiosidade da época, porque Jesus veio para cumprir a lei, e ele cumpriu a lei nele, e ele quebrou todo o paradigma da religiosidade. Por que ele não foi numa sexta-feira? Talvez num domingo? Não, ele foi no sábado para quebrar todo tipo de religiosidade, quebrar todo o paradigma, porque ele deu uma ordem, vá, levante a sua maca e ande. E aquele homem era judeu, ele tinha que seguir aquele mandamento, vamos dizer assim, da lei. Mas a lei foi quebrada e cumprida em Jesus. Isso é profecia, ele tinha que fazer isso. Então o homem levantou e mesmo ele não ficou preso na religiosidade, ele teve fé e creu na palavra daquele homem, sem saber que era o Messias. E os que perguntaram ali, ele falou assim, o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Jesus ele desapareceu depois que ele fez o milagre. O homem foi interrogado pelos judeus e ele olhou e não sei quem é, só sei que eu segui a lei, a ordem, perdão. No versículo 14, mais tarde Jesus entrou no templo, ele disse, olha que legal, Jesus ele tem um encontro depois, mais tarde, com aquele mesmo homem que ele curou. Vou te falar uma coisa, Jesus ele foi até o templo e encontrou o mesmo homem. Aquele homem estava agradecendo a Deus no templo pela tua cura, pelo teu milagre. Ele foi agradecer a Deus porque ele foi curado há 38 anos, paralítico, preso ali naquela maca, preso nas suas entranhas, ele estava preso ali, ele não podia se mover, ele tentava chegar ao teu milagre e não conseguia alcançar as águas, porque a multidão o atropelava. Mas naquele dia, a sorte dele mudou. Jesus entrou no caminho daquele homem, e quando Jesus entra no nosso caminho, meus irmãos, tudo muda. Você pega a tua maca e sai andando com o teu problema. A maca representava ali a vergonha, a decepção, aonde ele se deitara, porque ele não podia se levantar, ele era paralítico. Então, depois de curado, ele estava no templo adorando a Deus. E isso dá uma lição para a gente, meus irmãos, que quando nós somos religiosos, às vezes nós alcançamos uma graça do Senhor Jesus, e às vezes de engrandecer o nome do Senhor, e agradecer o nome dele, ser grato, e ir depois compartilhar os milagres, nós sumimos. Quantas vezes
recebemos histórias de pessoas que foram curadas e depois some, não quer saber mais. Porque eu vou te falar uma coisa, o próprio versículo fala que Jesus dá uma ordem para ele depois. E faz uma observação muito forte para quebrar novamente o paradigma da religiosidade. Vem comigo, olha aqui. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. E olha o que ele fala: não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha curado. Aqui ele já entendeu que foi Jesus, o Messias. Mas olha que observação tremenda. Jesus ele fala assim para ele: olha, você foi curado, agora não volta a pecar. Provavelmente, estudos nos mostram que provavelmente o motivo da doença, da paralisia daquele homem, gerou, o pecado gerou a paralisia daquele homem. Talvez aquele homem andasse na sua infância, na sua juventude. Nós não sabemos, mas há 38 anos ele era paralítico. Então se Jesus falou para ele: não volte a pecar, é que provavelmente a doença gerada por ele foi através de um pecado. Vou te falar uma coisa, meus irmãos. Existem pecados na vida do ser humano que gera uma doença, que pode ocasionar uma doença. Não estou dizendo que todas as doenças geram, que todos os pecados geram doença. Não quero dizer isso. Mas eu quero dizer que existem pecados que geram uma doença, que ele constrói ali algo maligno. E aí o cristão ou qualquer pessoa não entendendo a necessidade do arrependimento, da não prática, da não voltar à prática do pecado, pode cair em uma enfermidade muito grande. Porque daí da legalidade, espiritualmente falando, damos legalidade a algo terrível, porque o próprio Jesus diz: não volte a pecar para que não aconteça algo ainda pior. Ou seja, as próximas lições que nós entendemos aqui é que Jesus curou aquele homem, teve compaixão. O homem pegou a tua maca, saiu andando, dando glória a Deus pela tua vitória com aquilo que prendia nas mãos, falando: agora eu sou livre, agora eu sou livre. Dias mais tarde, ou momentos mais tarde, ele estava no templo adorando a Deus, agradecendo a Deus pela sua cura. Mas ele foi alertado: ei, parabéns, agora você está curado, agora você anda, mas não volte a pecar, porque possivelmente se você voltar a pecar, pode acontecer algo pior. Então nós entendemos nesse versículo também, nesta passagem também, que não somente a cura e a compaixão, mas a exortação através da palavra. Porque Jesus ele ama a humanidade, ele quer curar, ele quer livrar. Mas eu vou te falar uma coisa, tem gente que brinca com a graça. E esse aqui eu vou ler aqui, que eu achei muito importante no nosso estudo. Para que não suceda algo pior, o Senhor não indicou. Aqui tem algo profundo que diz que o homem... Deixa eu ver aqui. Olha que profundo, hein? Ó, é muito mais sério pecar contra a graça do que pecar contra a lei. As pessoas que morrem em seus pecados estão condenados à ira e à angústia eterna. Porque Jesus, meus irmãos, não queria que aquele homem morresse no pecado. Olha que profundo isso aqui. Jesus não queria que aquele homem morresse com a tua doença, com a tua paralisia. Mas não era só a paralisia física, a doença em si. Jesus ele se preocupa, meus irmãos, muito mais além daquilo que nós nos preocupamos. Para o homem, o problema dele era a paralisia. Ele estava dependente de alguém para levá-lo ao tanque, para chegar à sua graça. Entenda isso e escreva. Mas para Jesus, ele olha além. Ele cura, liberta o homem. E ele diz lá na frente, não volte a pecar mais. Porque Jesus sabia a necessidade que, se vamos supor que aquele homem morresse no problema, no pecado, as consequências seriam maiores. As pessoas que morrem em seus pecados estão condenadas à ira, à angústia eterna. Quem morre no pecado está condenado à angústia eterna. A gente sabe disso, irmãos. Sabemos que pecou
e o pecador, o salário do pecado é a morte, e vamos supor que a pessoa morre fisicamente mesmo no pecado, é profundo isso, meus irmãos. É muito profundo isso. Só Deus para ter misericórdia. Júnior, mas como você pode afirmar isso na palavra de Deus? Porque senão a gente brinca com a graça. E aí a gente entra na lei. A gente peca. Ó, é muito mais sério pecar contra a graça do que contra a lei. Porque a lei gera os seus resultados aqui na terra. E naquele homem ocasionou a paralisia com o que ele havia feito. A Bíblia não relata. Mas relata que Jesus disse: agora você é curado, então não peque mais, para que não sobrevenha sobre a tua vida algo pior. Entendemos que, irmãos, não podemos brincar com a graça. Não podemos brincar com as curas divinas. Não podemos, ser meninos da fé. De Jesus curar e você se dispersar, sabe? E fazer de qualquer jeito, e não tá nem aí com a vida cristã, vida salva de Deus. Jesus cura. Quantas vezes, irmãos, você deve conhecer pessoas que recebeu milagres fortíssimos e depois se desvia de novo, não tá nem aí. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Amém, meus irmãos? Então, esse foi o terceiro milagre que Jesus fez. O milagre ali junto ao tanque de Betesda. Recapitulando, aquele homem era paralítico há 38 anos. E Jesus entrou na vida deste homem, curando, libertando e querendo ali, sim, dar a salvação eterna, porque ele mostrou para ele: não peque mais, para que não sobrevenha sobre a tua vida algo pior. Não venha de novo algo pior. Ele foi sarado e curado. Ele foi liberto. Aquele homem entendeu e contou para todo mundo que Jesus havia lhe curado. Tenho certeza que sobre o pecado que ocasionou a paralisia daquele homem, acredito eu que ele não venha ter caído novamente. Ele deve ter caído em outros pecados, mas que ocasionou a paralisia dele não. Sabe, irmãos, o diabo ele não brinca de ser diabo. E ele não vem atacar a igreja ou o corpo físico de uma pessoa à toa. Não devemos brincar e subestimar as coisas sobrenaturais. Amém? Então que nós fiquemos firmes e entendemos muito nesse estudo que Jesus curou, libertou, o homem mostrou a sua vergonha em mãos, os judeus religiosos o repreenderam, falando que era sábado, que ele não podia sair com a sua maca na mão, porque ele não podia fazer esforços, não podia trabalhar, não podia fazer nada, não podia nem ser curado. E começou a perseguição de Jesus ali. Mais para frente, nos próximos versículos e capítulos, eu desafio você a ler o capítulo 5 inteiro, irmãos, até o capítulo 6, no final. E depois você vai entender toda essa história. Entre na internet, busque, procure entendimento. Se você tiver um comentário bíblico, é muito importante. Vou até deixar nas descrições aí o nome desse comentário, é muito legal, amém? Para você entender a fundo o que as escrituras nos mostram. Então, não podemos brincar com a graça. É muito sério pecar contra a graça. Amém? Jesus apareceu naquele momento, ele foi agraciado. A graça chegou até ele. Ou seja, a salvação chegou até aquele homem. É isso que eu quero dizer. A salvação chegou até aquele homem. Ele foi salvo. E provavelmente, ele adorando a Deus, ele aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Porque ele entendeu e anunciou o que Jesus o fizera na vida dele. Amém? Que Deus te abençoe. E que nós possamos depois, nos próximos ensinamentos, nos próximos estudos que nós formos fazer, nós vamos aprofundar cada vez mais. E que Jesus possa nos dar a graça de entender o que Ele quer dizer nas Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe. Curta esse vídeo. Nos ajude. Compartilhe com as pessoas. Você também que é do nosso grupo fechado vai receber o estudo em PDF. Para você ir acompanhando, se quiser imprimir, é bem interessante isso. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. E até a próxima, se Deus quiser.